presente hoje. Depois dá uma olhada aí. Aqui tem 22 pessoas, sendo que 2 sou eu. Tá certinho, ó, 22, de 2 até 21. São 20, né? Que tem que contar também. Então, tá certinho. Bom dia aí para Beatriz. E Beatriz que chegou depois. Eu vou fazer aula por chamada, tá? Se vocês puderem pegar o livro de vocês aí, a gente vai começar com o livro. Então a gente começa com o livro 9. Eu queria só voltar aqui rapidinho, só para ver um negócio. Deixa eu só ver aqui se vocês têm esse livro aqui também. Não, não é esse não. Eu acho que vocês recebem esse livro também. Deixa eu ver. Acho que o Faraday, eu só tenho ele físico. Ele não tem ele. Talvez ele tá aqui, mas eu não sei como é que faz. Deixa eu selecionar aqui pré-vestibular. Não, só aparece esse. Esse aqui é livro-texto. Estranho. Aqui é o caderno de exercício, livro-texto. Aí o Faraday não aparece, não. Vou marcar todas as coleções aqui para ver o que aparece. Não, não apareceu, não. Deixa eu ver assim, se esse aqui é o Faraday. Porque no terceiro ano é diferente, né? Não, aqui deve ser caderno só de exercício. Caderno só de exercício, tenho quase certeza. A gente vai trabalhar com esses 2 livros aqui, depois eu vejo como é que se caso, né, acredito que a gente volta para a aula presencial também, antes da gente entrar nesse livro. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, né? Estou compartilhando. Qualquer momento que vocês precisarem aí, vocês podem levantar a mão, você pode participar aí, desmutar o áudio, ou no chat mesmo. Eu vou passando o olho aqui no chat devagarinho, uma hora ou outra. A gente começou a trabalhar com a ideia de função, né? A gente desenvolveu vários tópicos já dentro de função, mas aqui a gente vai voltar novamente e construir a ideia, né? Como se fosse uma revisão daquilo que a gente já passou. O Guilherme perguntou qual deles, né? Então a gente está no livro 9, tá? O Breno, quem que é novato aí? É o Brennon e a Letícia, isso, né? São os 2 novatos. Isso. Yasmin, né? Não é? Não lembro. É tanto aluno que eu tenho. Mas só para apresentar, né? Eu trabalho com matemática A, tá? Então, depois dá uma olhada lá no portal, né? No ângulo que vocês têm acesso e dá uma olhada nas aulas anteriores para vocês darem uma atualizada aí. Mas aqui também eu vou trabalhar alguns assuntos que eu já trabalhei, tá bom? Então, vou fazer a leitura aí, né? A gente vai trabalhar com funções, né? Vai fazer uma retomada, né? Então, a gente trabalha com conhecimentos algébricos aqui dentro, né? É nosso objeto de conhecimento. Então, vamos lá. Seja A e B 2 conjuntos não vazios. Então, eu tenho 2 conjuntos não vazios, né? Meu conjunto A e meu conjunto B aqui. Uma função de A em B, então é uma função de A em B, né? Então a função parte de A e chega até B. É um conjunto F, né? De pares ordenados x e y, onde o x aqui vai representar o nosso domínio. Vou escrever aí para vocês, né? Deixa eu apagar aqui. Escrever com texto.
Então, o x vai representar o domínio e o y vai representar a imagem dessa função. Tá muito pequeno não, né? Tá dando para ver, né? Imagem. Esse nosso conjunto B, que é o conjunto de chegada, não estou falando dos elementos, tá? O nosso conjunto B, a gente vai chamar de contradomínio, né? Não vou escrever aqui não, talvez aqui mais para frente apareça, né? Parece não, aparece com certeza aqui, ó. Contradomínio. Olha que é isso mesmo. Contradomínio antigamente escrevia separado, agora escreve junto, tá? Então, o nosso conjunto B é o nosso contradomínio, que é o nosso conjunto de chegada, né? O grosso modo de falar. Com as seguintes condições, né? A gente vai ter algumas condições, né, para que seja uma função. Antes de eu ler, eu vou tentar enumerar aqui, né, o que precisa para ser uma função. Vou apagar essas setinhas aqui para não ficar poluído, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, lá no nosso conjunto de partida, né, no nosso domínio, no nosso conjunto A, todos os elementos daqui, ó, tem que estar saindo uma setinha. E somente uma setinha de cada elemento. Então, ó, desse jeito que está aqui, é uma função. Beleza? Os elementos daqui tá saindo uma única setinha. Vou dar uns exemplos que não seja função. Vamos colocar mais um elemento aqui dentro. Colocar mais um elemento aqui dentro. Coloquei mais um elemento. Esse elemento verdinho aqui. Não está saindo setinha dele, não é? Se não está saindo uma setinha dele, isso não caracteriza uma função. Então, isso também não é uma função. O outro caso também, que não caracteriza uma função, é eu pegar um mesmo elemento e desse mesmo elemento sair duas setinhas, né? Igual eu estou fazendo aqui com esse segundo elemento, né? Esse elemento aqui, ó. Tá saindo duas setinhas dele. Isso aqui também não caracteriza uma função. Então é melhor saber o que não é uma função, porque fica mais fácil. Poderia chegar e fazer assim, ó, mostrar para vocês que caracteriza uma função. Peguei mais um elemento aqui, esse elemento qualquer aqui, né? E vou traçar, né? Que cor é roxo que está usando aqui, né? Vou pegar a partir desse elemento e ligar outro elemento lá, ó. Ah, nem precisava, aqui já está. Já mostrei. Vou até apagar aqui, ó. Aqui já está. Eu tenho dois elementos distintos. Esse elemento aqui e esse elemento aqui, ó, com a mesma imagem. O que caracteriza uma função sem problema nenhum, tá? Isso aqui é função. Então, não tem problema. Não falei os dois casos aqui onde não caracteriza uma função. É quando a gente pega um elemento, desse mesmo elemento sai duas setinhas, né? Por exemplo, assim, isso não é uma função. Ou se tiver um elemento aqui que não está partindo setinha alguma, também não vai ser uma função. Pode ser não ser uma função naquele ponto específico, quando a gente estiver trabalhando com um domínio onde a gente tem a restrição. Então, a gente vai ter uma função, só que na hora de descrever o domínio, a gente tem que colocar restrição. Aí a gente pode caracterizar uma função. Só que naquele ponto ela não é função porque vai ter algum problema. Vou dar um exemplo, assim, um exemplo de uma função aqui, por exemplo, f de x é igual a 1 sobre x. Quando eu calcular f de zero, eu vou ter um problema, né? F de zero vai ser 1 sobre, no lugar do x aqui está entrando zero, né? Lá na minha função, no lugar do x eu coloco zero também. 1 sobre zero.
Olha o que, é que a nossa calculadora retorna quando a gente faz divisão por zero. 1 dividido por zero. Não é possível dividir por zero. Quer dizer que, nesse ponto, essa função não existe. Né? A gente pode olhar isso até graficamente no GeoGebra. Esse tipo de função. Deixa o GeoGebra carregar aqui. Carregou. F de x é igual a 1 sobre x. Olha o gráfico. No zero, a função não tem ponto. Ó. Agora, para qualquer outro ponto, vou te mostrar aqui, f de zero é mais infinito, tá vendo? Não tem valor específico. Agora, qualquer outro ponto que a gente for calcular, essa função nos retorna. Por exemplo, f de 4 é 1/4, no lugar do x entra o 4, tá vendo? F de, sei lá, vou escolher outro valor, f de menos 6 dá 1/6. Todos esses pontos estão em cima dessa linha verde aqui, ó, que é o gráfico dessa função. Então, lá no zero, ela não tem. Então, imagina isso aqui no nosso diagrama de Venn. É como se eu tivesse o elemento zero aqui, vou escrever ele lá, ó, o elemento zero, e dele não está saindo setinha. Então, quando eu for descrever o domínio dessa função, né, não sai setinha desse elemento. Eu coloquei uma setinha saindo, mas não sai. Na hora que for descrever o domínio dessa função, é coisa que a gente vai trabalhar mais para frente, a gente descreveria ele assim, ó. Domínio da função. Tá passando um avião aqui perto. Domínio x pertence aos reais, né, que é o conjunto dos reais que a gente está trabalhando aqui, né? Esse é o nosso universo. Tal que x é diferente de zero. Quer dizer, a função vale para qualquer valor, menos o zero, que é a nossa restrição aqui. Beleza? Isso a gente vai trabalhar mais para frente, mas é bom já ter essa ideia de domínio e restrição e como é que a gente calcula, né, essa restrição. Então, bora lá. Todos os pares x e y do conjunto F são tais que x pertence a A e y pertence a B. Falando de um modo diferente, x pertence ao domínio da função, né, é o nosso conjunto de partida. Vou voltar lá no gráfico. X seria nosso eixo X aqui, né, o eixo das abscissas, né, nosso eixo horizontal. O contradomínio, já vou ficar aqui já de uma vez, o contradomínio seria o Y, né, que é o nosso eixo vertical, o eixo das ordenadas. E a nossa imagem seria todos os pontos de saída, né? Todos os pontos aí onde a gente parte de X, chega a ter no gráfico e tem uma imagem correspondente lá em Y. Então, nosso conjunto B seria o contradomínio, beleza? Que seria o nosso eixo Y, aqui, e o nosso conjunto imagem seria os pares ordenados que estão descritos em cima dessa linha aqui, né? Vou falar a linha do gráfico aqui, do verde. Esse é o nosso contradomínio, beleza? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá para a segunda parte lá. Para cada elemento de x de A, corresponde um único par XY em F. Quer dizer, o que está falando aqui? Está falando que para cada elemento de A só pode estar saindo uma única setinha. Observa que eu posso ter elementos diferentes do domínio com a mesma imagem, igual a esse caso aqui, ó. Né? Esse primeiro aqui e esse primeiro aqui. Bom aqui é dar um exemplo algébrico. Pensa na função, escrever aqui, f de x é igual a x ao quadrado.
Pensa nessa função. Eu vou ter elementos distintos ou diferentes aqui do domínio, mas com o mesmo valor de saída. Vou pegar um exemplo aqui clássico. Por exemplo, f de 2. No lugar do x entra o 2, fica 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que vale 4. E f de menos 2, escolhendo um valor distinto, ó. São elementos diferentes aqui que eu estou escolhendo. Ó. Por exemplo, seria o 2 e o menos 2. Opa, deixa eu apagar aqui. É no de baixo. E o 2. E o menos 2 aqui embaixo. Quando eu calcular o f de menos 2, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. De fora, que não existe ele. Vou apagar tudo aqui que eu errei feio. Então vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos dá mais, né? E 2 vezes 2, 4. Então quer dizer que eu peguei valores distintos no domínio e cheguei na mesma imagem. Na mesma imagem aqui embaixo, ó, 4. Isso pode acontecer dentro de uma função. Então a gente pode ir lá no GeoGebra e verificar isso aqui com mais clareza. Deixa eu apagar tudo aqui. Escrever f de x é igual a x elevado ao quadrado. Quando eu calcular f, a gente calculou de 2, né? Vamos escolher outro valor. F de 3 é 9 e f de menos 3 também é 9. Eu tenho valores distintos do domínio, né? No caso aqui é o ponto 3 e 9. E o ponto, vou escrever outro ponto aqui, o outro ponto menos 3 e 9 também. Observa que os dois aparecem lá no gráfico, né? E eles aparecem na mesma altura aqui, né? Opa, eu tirei o ponto. Eu e minha mãozinha nervosa. Espera aí, eu vou escrever de novo aqui. Menos 3 e 9. Então, eu tenho outro ponto aqui também. Observa que eles marcam o mesmo ponto. Ó. Os valores aqui do domínio é menos 3 e 3. E a imagem 9 para ambos os valores do domínio aí. Então, isso pode acontecer sem problema nenhum. Não pode, é duas setinhas, né? Tá saindo do mesmo elemento. Deixa eu apagar para não ficar poluído de novo. Eu acho que 2 aulas por dia é até melhor, porque aí a gente consegue varrer o conteúdo, fazer alguns exercícios, para depois vocês ficarem, vocês terem um tempo em casa para poder fazer os exercícios aí também. Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo, né? O conjunto A é o domínio de F e o conjunto B é o contradomínio de F. Já falei, né? Isso. Usamos a notação F de A em B, né? A gente lê F de A em B. O A, setinha, né, para a direita em B. Quer dizer que a função parte de A e vai até B. Beleza? Sendo F uma função de A em B, chamamos o conjunto imagem de F, ou simplesmente imagem de F, o subconjunto de B, né, quer dizer, é uma parte do conjunto de B, né, para todos os segundos elementos y dos pares x, y, que pertencem à função f. De grosso modo, é onde a setinha está chegando lá no conjunto B. Observa que esses elementos aqui, ó, compõem a imagem da função f. Mas esses elementos que eu vou marcar aqui de verde agora, ó, esse aqui, esse aqui, esse e esse aqui de baixo, eles não são imagem. Eles fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Voltando aqui no gráfico, por exemplo, nessa função, do 0 para cima, né? 0, 1, 2, 4 e vai até lá em cima, isso é a imagem da função. Mas observa que é o 0, menos 1, desculpa, abaixo do 0, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, não faz parte da imagem da função. Isso aqui faz parte do contradomínio,
que a gente vai trabalhar dentro do conjunto dos números reais, mas não faz parte da função, tá? Não faz parte da imagem da função, porque a imagem da função aqui é só os valores positivos. Acho que ficou claro, né? Deixa eu printar aqui e colocar no Paint. Deixa eu ver se aparece essa tela. Aparece. Só para eu riscar aqui, ó. Aqui, ó, é a imagem da função. Beleza? Agora, essa parte de baixo, deixa eu colocar rachurado. Essa parte de baixo aqui, ó, que eu estou fazendo mais grosso, não é a imagem da função, mas é o domínio. Oh, desculpa, mas é a imagem. Então, opa, falei tudo errado, desculpa. Essa parte aqui de baixo é o contradomínio, faz parte do contradomínio. Isso aqui tudo, ó, é o contradomínio. Beleza? Só que a imagem é somente essa parte aqui de cima, ó. Beleza? Essa parte aqui de cima. Por que que a imagem é só essa parte aqui de cima? Porque é onde a gente tem valores correspondentes com o domínio. Quando a gente vai lá no GeoGebra, não existe nenhum valor que a gente dá para x aqui dentro que a gente vai ter uma imagem com valor negativo. Então, por isso que a imagem, nesse caso, né, nessa função, somente é os valores positivos aqui, né, os valores positivos incluindo o zero. Eu falei tudo embolado aí, mas eu acredito que deu para entender. Se não deu para entender, eu repito sem problema nenhum. Às vezes a gente confunde, a gente começa a falar, a gente empolga e acaba errando também na fala. Mas dá tempo de corrigir sempre. Observe essa função aqui, ó. Consideremos como exemplo a função f, né? Desculpa, a função f dos reais menos o 2, né? Então, o nosso domínio é os reais menos o 2 para o contradomínio, os números reais. Então, quando a gente escreve a função desse tipo aqui, ó, f de a em b, lembra que a é domínio e b é contradomínio. E os valores de saída que são a imagem, tá? Então, aqui é a nossa restrição. É os reais menos o 2, a gente escreveria assim, ó, x pertence aos reais, isso é para o domínio, tá? Tal que x é diferente de 2. Daqui a pouco a gente fala por que que isso acontece, né? Porque a gente vai falar da expressão que define a função agora. Em que os pares ordenados, né, x, y, são tais que y, né, esse y a gente pode substituir aqui por f de x, é igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 elevado ao quadrado. Alguns dos pares ordenados que pertencem a essa função são 0 e 5 quartos, 1 e 2 e 3 e 2. Usando a notação f de x, temos que f de 0, né? F de 0, a entrada é 0 e a saída é 5 quartos. F de 1 é igual a 2, né? Então aqui é a entrada e aqui é a saída. F de 3 é igual a 2. E o conjunto imagem de f é y pertence aos reais, tal que y é maior do que 1. Vamos lá no GeoGebra e vamos tentar plotar essa função lá. Escrever ela aqui. Deixa eu apagar e apagar. Vou colocar pequenininho. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, beleza, né? Fica de olho aí para a internet não cair, também parar de compartilhar ou parar de gravar, porque se isso acontecer, vocês me avisam, tá? F de x é igual a 1 mais 1 sobre x menos 2. Vou colocar isso aqui dentro do parêntese. Elevado ao quadrado. Aí está a nossa função. Tá? Do jeito que estava lá escrito. Então, olha o que acontece na nossa função aí. Vou diminuir ela um pouco. Então, ó, o domínio é todos os valores dos reais, né? Só que na hora que vem aqui no nosso denominador, e se a gente substituir o x valendo 2, a gente vai ter um 2 menos 2 aqui.
E 2 menos 2 é 0. 1 dividido por 0 não pode, né? Não existe divisão por 0. Então, quando a gente dividir por 0, esse valor de saída, né, não vai existir. Então, na hora que a gente substituir f de 0, a gente calcular, opa, tem alguma coisa de errado aqui na nossa função. Deixa eu calcular de novo. Eu acho que é questão de assíntota. Vai aproximar, mas não pode calcular esse valor a função. Aqui tem alguma coisa de errado na notação. É aproximado, tá vendo? É aproximado 1,25. Mas não é um valor exato. E para a função não vale valor aproximado. Tem que ser um valor exato. Esse símbolo aqui, ó, um tio em cima do outro, é um valor de aproximação. É assim, está configurado para sair valor aqui. Mas se você observar no gráfico, esse valor, ele não vai existir. Por mais que você aproxima aqui, vai chegar próximo aqui, ó, né? Mas nunca vai encontrar. E é um valor bem próximo de 1,25. Então, na verdade, esse valor não existe, tá? Então, a gente tem um furo aí nessa função. Quando a gente fala um furo, quer dizer que esse valor, a função não tem saída. Olha só, eu calculei f de 0, mas na verdade eu que viajei aqui. Na verdade, esse valor é aproximado, mas acredito que esse valor é correto. Na verdade, não é o 0 que eu tinha que substituir, era o 2. Desculpa aí. Quando eu calculo f de 2, está vendo que não sai valor? Né? E para valores exatos também, quando eu calculo f de 2, né? F de 2, não, f de 0, a função me retorna esse valor, 5,4. Esse valor não é aproximado, é o valor real mesmo. Porque olha só, quando a gente colocar o 0, vai ficar 0 menos 2, tá vendo? 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 elevado a 4 dá 4. Então vai ficar 1 quarto mais 1. 1 quarto mais 1 dá 5 quartos. Então está correto. Esse valor coloca aproximado aqui, que a gente coloca na forma de fração. Eu que fiz a leitura errada do programa. Por isso que é bom a gente ir trabalhando, porque todo dia a gente aprende também. Então, por que no 2 não tem? Porque é exatamente isso aqui, ó, a restrição que a gente tem que colocar no domínio. Para esses outros valores aqui, ó, né, para todos esses outros valores, a função dá retorno. Vou calcular lá f de 1, que é 2, né? Se a gente colocar esse ponto lá, o 1, 2, vai cair em cima do gráfico. Se a gente quiser colocar o 0 e os 5 quartos, também cai em cima do gráfico. Qual que é o outro ponto que o livro calculou? É o ponto 3 e 2. Então, f de 3. Vocês estão conseguindo ver aí, né? F de 3 é o ponto 3 e 2. E também cai em cima do gráfico. Na hora que a gente está olhando o gráfico, aqui, né? A gente observa que a imagem, ela parte do valor 1, ó. Tá vendo, ó? Se a gente pega um valor muito grande ou muito pequeno, aqui no caso a gente está pegando um valor muito pequeno, vamos calcular, por exemplo, um valor muito pequeno, f de menos 200. Olha o valor que deu, né? Aproximado, isso aqui é 1, né? Um número maior do que 1, pouco maior do que 1. Se a gente pegar um número maior, menor, vamos pegar um maior ainda, f de, sei lá, 50 mil. Perceba que esse número é 1, né, que é um número um pouquinho maior do que 1. Então, esse número aqui, ele é o número que aproxima da nossa imagem, né, imagem real da função. Mais para frente, quando a gente fazer um cálculo de função inversa, eu mostro como é que a gente calcula a imagem de uma função. Na verdade, a imagem de uma função, você vai ter que fazer o cálculo da função inversa, vou mostrar como é que faz. E assim que a gente fizer o cálculo da função inversa, a gente olha o domínio dessa função. E quando a gente olha o domínio da função inversa, a gente, na verdade, a gente descobre a imagem da nossa função original. Isso aí a gente vai fazer um pouco mais para frente, tá?
Então, essa imagem aqui, né, que foi dada, né, y pertence aos reais, tal que y é maior do que 1, isso é dado devido ao fato que a gente não consegue descobrir, né? A gente não consegue descobrir, não. Na verdade, não tem nenhum valor que a função vai assumir menor do que 1. Por exemplo, não vai ter valor que a gente vai substituir nessa função aqui, f de x, onde a gente tem a saída menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante. Tá? Alguma dúvida? Né? Algum problema aí até agora? Então, na próxima aula, vou interromper a gravação aqui, Tranquilo, na professor. próxima aula,